Olá, olá, meus caros! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial. A live de hoje, a aula de hoje é diferente porque a gente vai ter uma convidada que vai ser a Ana Lorena, uma aluna minha do treinamento de escrita científica, que vai contar um pouquinho da experiência dela com a pesquisa, como que ela se interessou, como que ela descobriu, vai contar um pouquinho também da história dela, da jornada dela na faculdade de Direito. Então, hoje é um bate-papo informal e bem diferente daquele que tu só me escuta falar, né, das nossas lives habituais. A Ana tá ali no início da faculdade, se não estou enganada, terceiro, quarto semestre, ela vai nos explicar tudo isso bem direitinho, mas a ideia aqui sempre é que tu escute da boca de outros estudantes de direito como que foi, como que está sendo essa experiência com a pesquisa, com a escrita, e até que tu entenda que existem muitos fatores que podem fazer com que a tua jornada, a tua caminhada seja de um jeito ou de outro. Mas é legal que tu escute e veja como existe uma diversidade de alunos, de semestres, enfim, que estão pesquisando, que estão crescendo, que estão impulsionando a sua carreira no direito. Oi, Ana, boa tarde. Oi, prof, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, Aninha? Como é que tu tá? Estou bem, graças a Deus. Que bom, Ana. Te agradeço pelo tempo de sábado. Eu sei que tu tem uma rotina bem corrida, né? Mas felizmente tu conseguiu estar aqui para contar um pouquinho da tua história. Então, quero te agradecer e já vamos partir, né, para o nosso bate-papo informal. Ana, antes de mais nada, me diga para o povo, né? Porque eu já sei. Teu nome, a tua faculdade, de onde que tu fala? Bom, meu nome é Ana Lorena. Eu estudo na PUC do Paraná, aqui em Curitiba. Eu estou no terceiro semestre. Estou indo pro quarto já, né? Já tá de férias. Já. Perfeito, Ana. E me diz uma coisa, tu te lembra em que momento da tua vida tu decidiu que tu ia cursar direito? Bom, desde criança eu já gostei muito do direito, de ser advogada. Eu vi os advogados e eu me apaixonava, assim, sabe? Só que eu Uhum. decidi mesmo foi no terceiro ano, no último ano do ensino médio. Eu fiz o vestibular, passei. Eu falei, bom, é isso. E daí eu cursei o primeiro semestre, realmente gostei e falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Na hora que tu escolheu a faculdade, tu tinha noção de como que seria? Tu já tinha contato com profissionais do direito? Ou tu foi ainda meio no escuro? Não, eu não fazia ideia de nada. Na minha família não tem ninguém que é advogado, então eu não conhecia dessa área realmente. Eu fui entender um pouquinho na faculdade, realmente. Foi lá, né? Cara e coragem. É. Me diz uma coisa, Ana. Quando tu começou, quando tu decidiu que tu ia fazer direito, tu tinha algum grande sonho, alguma ideia do que tu queria alcançar? Qual que era a tua expectativa? Então, a minha expectativa no início foi concurso público, né? Alguma coisa de concurso público, depois eu fiquei pensando sobre ser delegada, né? Mas o que eu queria mesmo era ser reconhecida, porque tem muita gente que fica colocando na cabeça dos estudantes que balança uma árvore, como diz, e cai 100 milhões de advogados, né? Ou 100 milhões de bacharéis em direito. Aí eu fiquei realmente preocupada. Falei, nossa, será que eu fiz certo de escolher direito? Será que eu vou conseguir um emprego? No começo foi isso, eu fiquei meio assim desanimando, sabe? Na verdade, foi isso que aconteceu. E aí, como é que foi que tu começou a mudar isso? O que que foi alterando? O que que foi acontecendo? Então, foi vendo, na verdade, os seus vídeos, que você fez uma maratona, assim, de lives, se eu não me engano, era 3 dias na semana, né? E daí, cada dia era sobre um assunto. E teve uma live que era sobre isso, que isso é uma falácia, de que tem vários profissionais do direito que vai ser difícil procurar um emprego. Na verdade, era uma falácia. O que está em falta é profissionais capacitados, pessoas que se dedicaram durante a faculdade e que chega na hora consegue fazer o AB, digamos Uhum. assim, no tempo, né, hábil e que consegue realmente ser um bom profissional. Aí eu Perfeito, fiquei Ana. E mais hoje em calma, dia, né? Eu falei, bom, é só se dedicar realmente que eu vou conseguir. Só que ainda assim eu ficava, mas qual o caminho que eu sigo, né? Se dedicar como? Como que eu vou ter o meu diferencial, né? e aí, como é que foi? Tu foi descobrindo? Tu ainda tá na descoberta? Tu tá no caminho? O que que mudou? Bom, eu acredito que sim, que eu estou no caminho, mas através da escrita científica é um bom começo. Que eu aprendo sobre conteúdos, eu aprendo a escrever, eu aprendo como falar, a oratória, que é algo muito importante no direito, né? Então, eu estou neste caminho.
Perfeito. Então, a gente pode dizer que mudou um pouco aquela perspectiva inicial, que era meio ruim, né? A gente pode dizer. Hoje tu já tem outras ideias. O que que tu hoje sonha para tua vida? Quais são os teus sonhos neste momento, profissional? Profissional, o que eu sonho neste momento, eu não sei se eu mudei exatamente na questão do primeiro pensamento, que era fazer um curso público, mas agora eu também estou de olho na advocacia, que de qualquer maneira no início tem que advogar, né? O que eu quero é ganhar muita experiência para qualquer profissão que realmente desejar seguir. Eu sei que com a advocacia eu vou ganhar muita experiência, com estágios. Então, o que eu tô focando é pelo menos, eu sei que é difícil a questão do tempo, mas pelo menos a cada semestre, no mínimo, um trabalho científico eu quero escrever. Para mim ganhando experiência e tendo trabalhinhos lá no currículo. Trabalhinhos Perfeito, aprovados. perfeito, Ana. Me diz uma coisa. Quando tu começou a faculdade de Direito, tu te lembra quais eram as dificuldades que tu teve que superar, que tu teve que lidar? No começo eu tinha muita dificuldade com a questão do raciocínio jurídico. Os professores falavam palavras diferentes, pediam para a gente peticionar logo no primeiro semestre. Eu fiquei, meu Deus do céu, como que eu vou escrever? Até os trabalhos era difícil, imagine uma petição. Realmente era difícil até eu conseguir engrenar meu cérebro para o raciocínio jurídico, foi muito difícil. E daí, no ensino médio, não lia livros assim, que me ajudassem, né? Eu só lia romance, ficção, essas coisas, então eu entrei com muita dificuldade nisso, muita. E aí, o que que tu fez para superar isso? Então, no primeiro semestre não fiz muita coisa, né? Nem no segundo. Foi, na verdade, esse ano, no terceiro semestre, que eu resolvi fazer isso. O meu problema era estudar por conta, que é diferente a escola, o ensino médio da faculdade. Os professores, eles dão a matéria, mas a gente tem que procurar por conta. Os autores, os livros, eles até dão uma relação ali dos autores principais, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer o nosso método de estudo, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade no início. Eu não sabia como estudar, entendeu? E esse ano eu vi que eu consigo sozinha. O professor, ele é uma fonte ali que a gente, né, observa, porém é possível estudar sozinha. E eu consegui, quando eu estava fazendo o meu resumo expandido, eu tinha que procurar as referências sobre o meu tema, eu vi que é possível estudar sozinha sim, é só ler e pesquisar, pesquisar, pesquisar que encontra. Então, na verdade, essa dificuldade tu acabou meio que sem querer resolvendo quando tu começou a pesquisar e escrever, é isso? Sim, foi algo muito natural, como disse. Legal. Ana, me diz uma coisa. Quando foi que tu me conheceu? Em que momento que a Prof. Fran entrou na tua vida? Então, já no primeiro semestre, eu assistia vídeos sobre conteúdo mesmo, que eu gostava muito. Falava, eu amo essa professora. Fala com muita facilidade, eu entendo. Mas foi nesse ano que eu comecei. Mas isso foi no YouTube, né? Nesse ano que daí eu já comecei a te seguir no Instagram, que aí eu vi que a professora falava bastante sobre escrita científica, sobre como impulsionar sua carreira no direito. Que daí eu fui me interessando até eu fazer o curso. Perfeito. Tu já tinha, na tua faculdade, escutado falar sobre trabalho científico, resumo expandido, artigo científico, essas coisas? A única coisa que eu escutei na minha faculdade foi que existiam grupos de pesquisa, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu só sabia que tinha grupos de pesquisa e que era bom para o currículo. Só isso. E daí, no primeiro semestre, eu fiz uma matéria extra sobre português e tinha lá uma das modalidades, era a escrita científica, trabalhos científicos. Mas o que eles ensinaram foi o que é, não como fazer. Né? Então, eu fiquei no escuro ainda assim, mesmo sabendo dessas coisas, eu fiquei no escuro sobre o que era realmente. Perfeito. E na tua faculdade, tu sente que tem um incentivo por parte dos professores para escrever, para pesquisar? Eles falam assim da importância da escrita, porque eu acho que a maioria dos alunos não entende o que é escrita e por que fazer, né? Porque é muito mais do que só escrever. Tu sente que na tua faculdade eles te empurram para esse mundo um pouquinho ou não? Não, eu acho que se fosse assim mesmo, deveria ter palestras sobre. Eles só falam que seria importante. Alguns falam, né? Alguns que trabalham com isso, que dão orientação em trabalhos, falam que é importante, mas isso é questão de 5 minutos, né? Então, quem estava como eu, que não entende, não tem o conhecimento sobre esse mundo da escrita científica, não vai se interessar, porque é mais trabalho, quem já trabalha, faz estágio, daí tem os trabalhos da faculdade, as provas, aí isso aí é mais um trabalho. Então, se a pessoa não entende, vai achar que aquilo é desnecessário, né?
Então, por isso, muitos não vão atrás e muitos nunca irão atrás. E o que que te fez ir atrás, Ana? O que que te fez pensar, não, eu quero, isso vai me ajudar? Quando tu tomou a decisão de fazer o treinamento, de entender um pouco mais sobre esse mundo, o que que foi que te motivou a ir atrás disso? Então, no início, acho que no início de fevereiro, que daí a professora começou a fazer as lives, né, sobre a escrita científica. Uma coisa que me interessou muito foi que numa coisa só eu iria conseguir várias habilidades, que seria a oratória, a escrita e pesquisar sozinho, né, como uma autodidata. Isso, nossa, me incentivou muito, porque eu tinha trancado a faculdade durante o ano da pandemia. Que daí eu comecei a trabalhar, ajudar minha família, então eu tranquei. E voltei esse ano, que já é difícil, né? Você começar a faculdade e daí voltar sem. Eu não continuei estudando. Então eu falei, meu Deus, eu preciso me diferenciar, eu preciso correr atrás do tempo, né? Do prejuízo. E daí foi através disso que eu realmente me interessei. Falei, não, se tem alguma maneira de impulsionar minha carreira no direito já durante a faculdade, então eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás. Perfeito, Ana. E tu tem um detalhe especial porque tua rotina é super corrida. Tu tem uma rotina bem diferente. Tu quer nos contar um pouquinho como que é o teu dia a dia? Meu dia é muito engraçado. No começo eu achei que não ia dar certo. É que eu trabalho de madrugada. A minha família tem uma empresa que vende verduras. Então começa às 4h30 da manhã. Eu vou umas 4, chego umas 4 lá. Só que dá umas 6h30, eu já vou para a faculdade. Eu fico vendendo algumas verduras lá e 6h30 eu vou para a faculdade. E volto, na verdade, a faculdade termina 11h10 daí. Aí eu vou para a biblioteca, fico estudando até mais ou menos 1h da tarde e vou para casa. E daí, nisso eu durmo, né? Porque senão eu fico muito sono, porque eu acordo 3 horas da manhã. Então, depois, assim que acaba a aula, eu já vou direto para a biblioteca para estudar, fazer trabalho, alguma coisa assim, para mim não perder o dia, né? Perfeito. É puxado, né? Imagina acordar todo dia no meio da noite. Tem gente que não conseguiria. E ainda assim, tu quis ir atrás de algo a mais. Então, eu quero entender, Ana, porque assim, tem muita gente que não faz tudo isso, mas acha que não vai dar conta. Tu consegue gerenciar uma vida com trabalho de madrugada, né? E consegue pesquisar. Como é que tu te organizou para dar conta de assistir aula, de pesquisar? É possível fazer? Tu mostrou que é, né? Já deu para perceber, mas como que tu fez? As pessoas que falam assim, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu trabalho, eu isso, eu aquilo. Que conselho que tu dá? Eu era uma dessas pessoas, para falar a verdade. Porque nos 2 primeiros semestres eu não trabalhava, só estudava. E mesmo assim eu já falava, não tenho tempo, nem estágio fazia. Eu acho que o problema é a procrastinação. Porque realmente, se a gente procrastinar, não vai dar tempo mesmo. Se a gente fizer no último minuto, realmente a gente não vai ter tempo, né? Então, acho que esse é o problema, a procrastinação. Eu aprendi, na verdade, no início do curso, a primeira aula, a professora Fran, né, fez uma oficina com a gente de como a gente organizar o nosso tempo. Então, eu fiz lá um gráfico, os horários certinho, a professora já deixou tudo preparado pra gente. Então, coloquei, no começo eu vou ir pro trabalho, depois pra faculdade, biblioteca, hoje eu vou estudar isso e isso. Então, foi assim, dedicação, eu tinha que seguir aquilo. Porque os dias que acontecia de eu ter preguiça, alguma coisa e não seguia, eu via que realmente minha semana toda entrava assim em combustão, como diz. Tudo não funcionava. Então, se eu seguisse certinho, dava certo. Eu acho que esse é o segredo. Se preparar, como diz a prof, no domingo à noite e durante a semana seguir o que foi escrito. Porque daí dá certo. É, né? É incrível. Uhum. Quando a gente Sim. não faz, quando a gente pula ou tá com preguiça, as coisas tá tudo errado. Desanda tudo. Perde a semana, desanda tudo, é incrível. Legal. Ana, e me diz uma coisa. Aí tu entrou pro treinamento, tu começou a ver as aulas, tu aprendeu e chegou o momento que eu te convoquei para fazer um desafio de escrita científica, que é o desafio que eu convoco os meus alunos do treinamento para escreverem um trabalho normalmente em até um mês, né? Como é que foi para ti? Primeira coisa, tu recebeu o e-mail, tô te convocando, vamos participar do desafio? O que passou na tua cabeça? Primeira foi, eu não vou dar conta, porque eu ainda tava com isso na cabeça, não vou dar conta, né? Falei, nossa, é um mês só para escrever, meu Deus do céu, eu nunca escrevi nada, um mês só é muito pouco, eu pensava assim, né? Aí eu falei, nossa, eu acho que não, professora, acho que eu não vou dar conta, não sei se eu vou ter tempo. Aí a professora, não, consegue sim. Aí eu fiquei pensando, bom,
Eu acho que eu devo tentar. Eu pensei, vou tentar, mas não sei se vai dar certo. Eu pensei assim. Não, isso porque eu tô te perguntando, porque olha só, tem uma pessoa que já vai, já faz e tal, tal, tal. E tu tá me falando, assim como quase todos me falam, que tem essa dúvida de que não sabe se vai dar conta. Mas por que que, pra ti, por que que tu achava que tu não ia dar conta? Por causa do tempo? Por causa da procrastinação? Ou porque tu não saberia escrever? Ou porque tu achava que precisava de muito tempo? O que que foi que te fez ter uma hesitação no início? Então, acho que foi uma mistura de tudo isso. Eu falei, eu acho que eu não vou ter tempo. Do jeito que eu sou procrastinadora, ainda tenho os trabalhos da faculdade, estudar para as provas. Fiquei pensando nisso. E eu nem sei escrever, né? Eu falei, nossa, eu tenho que fazer o curso certinho da professora, que eu tava ainda procrastinando também de assistir as aulas. E olha que as aulas são bem curtinhas, assim, bem tranquilo de assistir. Mas eu falei, meu Deus do céu. Mas eu falei, não, eu preciso tomar um rumo para minha vida. Eu decidi que vou impulsionar minha carreira no direito durante a faculdade. Então eu tenho que tomar uma decisão. Então eu tomei, eu falei, não, eu vou entrar nesse desafio. E E deu aí, como certo. é que foi? Como é que foi pra ti esse processo? Tu escreveu um trabalho ali nos 30 dias? Sim, eu escrevi um resumo expandido. No começo foi muito difícil. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu comecei a fazer as referências e tal, o processo das referências, mas no primeiro dia que eu ia escrever mesmo, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, nossa, foi muito difícil. Eu fiquei um dia inteiro tentando escrever um parágrafo, uma página inteira. Nossa, não andava, sabe? Eu falei, meu Deus, como é difícil escrever uma página. Porque uma coisa é a gente escrever um trabalho, assim, para a escola, até mesmo para a faculdade, assim, que não são trabalhos tão elaborados. Agora, um resumo expandido a gente tem que realmente fazer com as nossas palavras, né? A gente tem que ter ideias da nossa cabeça, como diz, né? Não é nada copiado e colado, é um trabalho realmente. Apesar de a gente se basear em outros trabalhos, é um trabalho seu, um trabalho próprio. Então foi muito difícil no começo. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? E aí, como é que tu deu um jeito de desencantar isso? Falei, não, mas eu vou indo. Então, todo dia eu tentava. Eu fiz minhas referências, todo dia eu tentava escrever, até comentava com meu pai, meu Deus, pai, como pode uma página ser difícil escrever? Ele falava, sim, é complicado. Eu falei, não, mas eu vou continuar. Fui escrevendo e fui tentando. E todo dia, estudando e buscando atrás. E daí, quando eu consegui escrever o primeiro capítulo, eu falei, meu Deus, eu terminei o primeiro capítulo. Eu falei, nossa, não acredito. E daí comecei o segundo. E o segundo foi tão natural, assim, não sei se o cérebro já acompanhou o raciocínio, sabe? Mas o segundo foi extremamente, como diz, orgânico, assim, para escrever. Não digo que foi fácil, porque ainda estava em processo de aprendizagem de como fazer um resumo expandido, né? Mas no processo a professora ajudou bastante, então sempre eu mandava um parágrafo ou dois e ela mostrava onde estavam os erros, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava incrementar, então deixou o processo bem mais fácil, assim, da escrita. Perfeito, Ana. E no fim tu conseguiu, né? Deu certo. Pra onde que tu mandou? Como é que tu Sim, fez? eu nem acreditei. Tu Então, eu mandou pra um mandei, evento? uma empresa, é uma escola parceira do Comped, é Esquema, o nome. Foi um terceiro congresso internacional de inteligência artificial e direito. Então, foi um congresso internacional. E no final, os resumos que eram aprovados, tinha uma apresentação online. E eu Perfeito, Ana. apresentei Deixa eu te também. perguntar. Conta, eu vou te perguntar tudo isso, mas eu quero que tu nos conte primeiro qual foi o tema que tu resolveu pesquisar, como é que tu escolheu e como é que foi esse processo. Então, tinha vários GTs, que são os grupos de trabalho, né? Cada um com um tema. Aí eu vi ali que era sobre tema de direito penal, processo penal, cybercrimes, alguma coisa assim que tivesse a ver com tecnologia. Então, esse semestre eu comecei a estudar sobre processo penal, né? E a gente aprendeu sobre inquérito policial. Então, eu falei, como será o inquérito policial? Alguma coisa voltada à tecnologia? Se tem algum sistema? Eu senti necessidade de aprender sobre isso, porque o professor não falou, ele só falou sobre inquérito mesmo, inquérito físico, não falou nada sobre se existia um digital, então eu pesquisei e realmente era de acordo com o tema. E daí, para incrementar um pouquinho, né, para ser um tema mais inédito, até a professora me ajudou nisso, eu fiz sobre inquérito policial e sua regulamentação no estado do Paraná. Como foi regulamentado aqui, que tipo que foi sobre isso. Perfeito, Ana. Então o professor já tinha falado alguma coisa do inquérito lá, né? Penal não é a minha área, mas eu sei o que que é, mais ou menos, brincadeira.
E aí, Ana, me diz uma coisa, esse assunto era um assunto que tu tinha muito conhecimento? Tu escolheu porque tu já sabia muito? Ou tu teve que construir o conhecimento para poder escrever ao longo do tempo? Não, eu não sabia muito. Tanto é que esse semestre eu só tive uma aula na semana de processo penal. Então foi tudo introdução, né? Então foi tudo bem rápido, assim. E quando eu escolhi, ele começou a abordar esse tema. Então eu fui escrevendo, aprendendo, entendeu? Eu fui escrevendo e aprendendo. Então eu não tinha conhecimento, tanto é que eu vi que muita coisa que eu aprendi sozinha, o professor não comentou, talvez por isso, né? Que foi só uma introdução mesmo esse semestre. Então muita coisa eu aprendi sozinha. Tanto é que a prova dele eu gabaritei, porque eu já tinha todo o conhecimento sobre isso. Que legal, Ana. Tu acha que tu conseguiria escrever um trabalho, outro trabalho sobre um tema que tu não estudou com profundidade? É possível a gente escrever se a gente não teve na faculdade? Com certeza. Acredito que quem ainda não entrou consegue sim. Porque quando a gente faz o processo das referências, que é o início, assim, da escrita científica, a gente começa procurando as referências. Então, ali você já vai lendo, já vai grifando o que é de mais importante. Então, ao ler, ao grifar essas coisas, já é um método de aprendizagem. É possível aprender sozinho. Então, acredito que sim. Mesmo ainda não estando na faculdade, dá para fazer um trabalho, sim. Um trabalho bem legal. Perfeito. Mesmo não estando na faculdade ou se tu ainda não teve aquela matéria em específico, né? É a mesma coisa, mais ou menos. Isso, Ana, me exatamente. diz uma coisa, agora vamos partir para a parte alegre. Tu submeteu o trabalho no evento internacional, tu conseguiu escrever, e aí saiu a lista dos aprovados. Como que foi? O que que tu sentiu aquela hora que tu viu teu nomezinho ali? Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu só consegui. Minha notificação valeu a pena. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Eu mandei no grupo da família, mandei para todo mundo, falando que meu trabalho foi aprovado e que eu tava muito chique e que porque era um evento internacional. Que legal, então valeu a pena esse período, porque eu até ia falar, o início, ele sempre dá uma travadinha, a gente tem que, assim, passar uma partezinha, um deserto, e daí a gente encontra o oásis, né? Depois quando a gente começa a se encontrar. Tu sentiu aqui nesse momento também aquele, um pouquinho pelo menos daquele reconhecimento que tu queria ter? Sim, exatamente. Eu até comentei com a professora antes que eu nunca tinha feito nada significativo na faculdade, digamos assim. Eu estudei, eu tirava notas boas, né? Eu passei em todas as matérias, eu não peguei recuperação. Porém, eu nunca fiz algo significativo, digamos assim, na profissão, porque querendo ou não, a gente já tá na profissão, exercendo alguma coisa, quem faz estágio e tal. E eu, além disso, eu não fazia estágio. Então, eu nunca tinha feito nada de significativo. Então, quando eu tive meu trabalho aprovado, eu falei, realmente eu estou no início da minha caminhada. Eu falei, nem acredito. Parabéns, tu merece, né? Porque tu foi lá, fez, buscou, fez um monte de coisa. Me diz uma coisa, Ana, quando tu teve que apresentar, então tu enviou o trabalho, aí tu foi aprovada, teve toda aquela alegria, aquela felicidade, e eles marcam uma data pra gente apresentar, pra tu apresentar. Como que foi essa apresentação? Como tu te preparou? Como que foi estar lá? O que que tu sentiu em estar no meio daquele povo? Me conta um pouquinho. Bom, a apresentação de uma escrita científica é diferente de uma apresentação da faculdade. No começo eu falei, meu Deus, como assim? Mas a professora explicou tudo certinho, tem no curso também. A gente também teve aulas ao vivo sobre isso. Então, uns dias antes, a gente se preparou numa aula online com a professora Fran. A gente apresentou, tanto é que eu não fui muito bem, porque eu estava bem nervosa. Então, quando a gente fica nervosa, sai tudo errado, né? Mas eu falei, não, é possível, calma, é possível. Não é tão difícil assim quanto eu tô pensando. Às vezes é problema na cabeça mesmo, que a gente aumenta mais do que é. Falei, não, é possível sim. Então, eu fui me preparando durante a semana. Primeiro, eu fiz minha colinha, digamos assim, só para exatamente eu saber quais são os pontos que eu ia ter que abordar, os pontos principais, né? E quando chegou na hora, eu falei, meu Deus, hoje é o dia. Eu fiquei já na faculdade pensando sobre isso, já falando, né, para minha amiga que eu ia ter que apresentar naquele dia. E daí, quando teve que apresentar, era assim, das 14 horas às 18 horas. Só que a gente não sabia o horário exatamente. Então, a gente tinha que separar à tarde. E eu fui a última. Mas foi legal que eu aprendi através da apresentação dos colegas, né? Aí, quando eu vi aquelas pessoas apresentando, tinha até professores, tinha doutores também, não era só alunos, sabe? Eu falei, nossa, eu tô no meio dessas pessoas, essas pessoas se dedicaram, fizeram um trabalho que foi aprovado, então era um trabalho bom, e eu tô no meio dessas pessoas super inteligente.
Eu fiquei muito feliz. Nossa, foi muito gratificante. Valeu, né? Foi legal a Uhum. experiência. Sim. Ana, me diz uma coisa, passado ali do início, né, começar, escolher tema, passar daquele primeiro parágrafo, né, aquele primeiro impacto, aquela primeira dificuldade, aprovar, ali apresentar, o trabalho vai ser publicado ainda. O que que tu acha, que tu percebe, que tu desenvolveu, que mudou na Ana, assim, a Ana profissional e a Ana pessoal também? Foi a parte da fala, foi a parte da escrita, foi a parte da pesquisa? O que que tu ressaltaria que a pesquisa e a escrita científica fizeram pela Ana profissional? Bom, acredito que muitas coisas eu melhorei através da escrita, como eu disse, a oratória, a escrita, né? A habilidade de ser autodidata, pesquisar por mim mesma, mas eu acho que essa última foi a que mais me impactou, assim, sabe? Que eu tinha esse problema, né, de como, meu Deus, como eu vou estudar, o que fazer. E através desse processo, né, da escrita, de eu saber me organizar, eu parei de procrastinar, graças a Deus. Eu vi que é possível, sim, a gente ter tempo, porque o dia tem 24 horas, né? Então é possível, sim, ter tempo. Eu vi até alguns colegas da minha turma de escrita, tinha muitas colegas que eram mães, né? E estavam ali se esforçando, estavam ali correndo atrás. Eu falei, eu consigo também. Eu me inspirei na professora, me inspirei nas colegas, e no final deu certo. Então eu acredito que quando eu começar a fazer um estágio, acredito que semestre que vem eu já vá tentar um estágio, vai ser mais fácil, porque eu já tecnicamente me introduzi no mundo jurídico, já comecei essa minha jornada. Eu vou poder dizer até na entrevista que eu tive um trabalho aprovado num congresso internacional. Então, são coisas que vão me diferenciar. Eu já tive uma certa experiência na área do direito através da escrita, né? Perfeito. E Ana, tu acha que assim, na tua faculdade, os teus colegas, eles têm esse entendimento da importância da pesquisa? Tu acha que as pessoas ao teu redor, os colegas, enfim, o pessoal do direito, os alunos, eles conseguem perceber o quanto tu pode crescer, que a escrita não é só escrever, que a experiência ela traz muito mais. O que que tu percebe do teu redor, assim? Então, o que eu percebo é que quem já tem conhecimento sobre a escrita científica vai atrás. Eu tenho uma amiga que ela falou: ai meu Deus, será que algum professor ele orienta trabalho, alguma coisa assim, que já é a menina mais cedinho na sala? Geralmente já corre um pouco mais atrás. Mas vendo os outros colegas, assim, ainda mais no início da faculdade, parece que muitas pessoas não levam muito a sério, sabe? Ainda mais uma coisa que é mais um trabalho para se dedicar, né? Mais um assunto para estudar. Então as pessoas não correm atrás, não querem se esforçar, sabe? Eu vejo muito isso na sala. E daí não tem também, digamos assim, um incentivo da faculdade, porque, como eu falei, acredito que se tivesse palestras sobre isso, ou os professores reservassem uma aula para falar, ó, eu tenho esse grupo de estudo, quem deseja passar, eu acredito que muita gente ia correr atrás, sabe? Apesar de que tem uns que, mesmo assim, não ia querer se esforçar. Mas é falta mesmo de, digamos assim, marketing, sabe? Falta de conhecimento é complicado, porque daí as pessoas realmente vão ficar no escuro. Eu era uma delas, né? Eu não sabia sobre isso e acredito que se eu não tivesse encontrado a professora no YouTube, no Instagram, eu ia continuar no escuro, porque não ia me atrair escrita, mais um trabalho, mais uma coisa para se dedicar. Apesar de que tem alguns que têm uma bolsa auxílio, né? Mas isso também não é uma coisa que deve mover as pessoas para a escrita científica. Realmente a experiência, a dedicação e o conhecimento que adquire, né? Perfeito. E Ana, do que tu vivenciou e do que tu viu, né? Porque o nosso treinamento tu tinha contato com outros colegas, cada um, né, de diferentes idades, diferentes semestres, diferentes regiões. Então, tu tava lá em Casacada, no frio de Curitiba, aí lá no Pará tava a Nilce lá de manga regata, né, morrendo de calor. Verdade. O que que tu vê, assim, será que é possível qualquer pessoa, qualquer estudante escrever ou a gente tem que ter algo especial para conseguir escrever e aprovar um trabalho? Não, qualquer estudante. Mas tem que ser aquele estudante que realmente quer se esforçar. Porque não digo que é fácil, realmente como eu falei, eu me dediquei, eu separei horários durante a minha semana, organizei. Realmente é um trabalho, um esforço a mais que a gente tem que fazer, a gente tem que se dedicar. É questão de prazo, que no direito tem muito isso, questão de prazo, e no trabalho é a mesma coisa, a gente tem um prazo correto para apresentar também, tem os minutos corretos, então é tudo experiência que a gente vai adquirindo para o direito.
Então, qualquer estudante, só que tem que ser aqueles que se dedicam, aqueles que não estão ali por estar, não estão estudando por estudar. Não, é aqueles que realmente estão no objetivo. Então, desde o primeiro semestre, construindo uma carreira, que um dia vai ser nosso ganha-pão. É esse tipo de estudante que vai conseguir. Perfeito, Anne. Com essa experiência, tu sentiu que tu deu uma impulsionada na tua carreira? Tu te sente mais perto dos teus objetivos? Te ajudou a ver que tu tá no caminho certo? O que que tu sentiu? Ah, sim, com certeza. Como eu disse antes, eu tava meio desanimada com essa questão, assim, do direito. Falei, vixe, será que eu escolhi certo e tal? Mas eu vi que é possível. Quando a gente enfrenta os desafios, quando a gente, digamos assim, vai pra frente mesmo, se joga, como diz por aí, é possível, assim. Eu não imagino. Você vê que eu falei, eu vou entrar nesse desafio, mas não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir. Mas você vê, eu consegui, foi possível. Então, se eu conseguir publicar um trabalho, um resumo expandido, num evento internacional, eu vou conseguir, sim, qualquer coisa que eu me dedicar. É só eu colocar meu esforço naquilo, minha dedicação, que vai dar certo, sim. Perfeito, Ana. E me diz uma coisa, quanto que estar no treinamento te ajudou a finalizar essa experiência, a ter essa experiência? Quanto que o treinamento de escrita científica te ajudou nesse quesito? Ah, o treinamento foi fundamental, porque no curso tem vários módulos, né? Aulas sobre referências, aulas sobre introdução, tudo certinho. Então, toda vez que eu ia começar um processo, uma etapa, eu assistia o vídeo antes. Então, digamos, eu fosse começar a escrever as referências, procurar as referências, eu assistia a aula sobre referências. Ia começar o desenvolvimento, eu lia sobre como escrever. Até o final, quando eu fiz a capa, né? Que é o sumário, as palavras-chave, até o resumo, né? Até nessa última etapa, eu fui assistindo os vídeos assim, cada vez que eu ia começar. Porque me ajudou muito, muito, muito. E os vídeos são tão curtinhos e é tão fácil de entender que eu só assisti uma vez e já conseguia fazer. Perfeito, Ana. E me diz uma coisa, valeu a pena entrar nesse mundo? Valeu a pena investir no treinamento? O treinamento ele tem um valor considerável, não é preço de banana. Valeu a pena tudo isso? Valeu a pena sim. Porque o meu desejo é ser uma boa profissional, uma profissional que ganha bem, que trabalha, mas que realmente recebe o fruto do seu trabalho. Então, para isso, eu preciso investir. Qualquer coisa que a gente deseja de bom, a gente precisa investir. E geralmente não é barato. Quando é bom, não é barato. Então, eu falei, não, eu preciso investir. Eu confio em mim mesma, sabe? Eu acredito que eu sou capaz. Então, eu falei, não, eu vou fazer esse curso, vai dar certo. No começo estava bem animada. Depois eu peguei um pouquinho, mas voltei. Voltei. No começo eu falei que valeria a pena sim. Eu confiava no trabalho da professora Fran. Desde 2019, já assistia os vídeos, já tinha conhecimento, né, sobre a professora. Então eu falei, não, eu vou investir e eu me identifiquei, que eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Eu me identifiquei com a professora, o modo como ela fala, a didática e tudo mais. Então, investi e gostei muito. E recomendo. Que bom, Ana. Eu ia te perguntar, teve aquele período de pandemia da tua faculdade que tu não conseguiu se adaptar, né? E tu até trancou a faculdade. Tu não ficou com medo que um curso online poderia acontecer isso? Sim, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Eu falei, vixe, vai que eu começo a procrastinar e não consiga terminar o curso, não tenha tempo. Eu lembro até que eu comecei em fevereiro o curso e as minhas aulas começavam em março. Eu até perguntei para a professora, será que eu consigo terminar de assistir todas as aulas até março? Que eu vou começar as aulas, que eu já fiquei pensando nisso. Eu fazer o curso e mais a faculdade, será que eu vou conseguir? Foi tudo que eu pensei. Mas a gente aumenta as coisas, não é um bicho de sete cabeças. A professora falou, não, os vídeos são curtinhos, é fácil. Como eu falei, é tudo orgânico ali. Fazer o trabalho e assistir o curso foi a melhor maneira que eu encontrei de conseguir finalizar e dar cor de tudo, sabe? Perfeito. Então, é verdade quando eu falo que dá para dar conta, né? Sim, É verdade. E com certeza. uma última perguntinha, Ana, já vou te liberar. O que que tu diria para aquele aluno que está nos assistindo, que está pensando em começar na pesquisa, em de repente fazer o treinamento, mas que está com dúvida, está com medo, não sabe se vai, se não vai, se fica, se... O que que tu diria para quem está pensando nisso? Eu diria, invista na sua carreira.
invista na sua carreira. Esse é só o início, um gostinho do que vai ser sua carreira no futuro, sua vida no futuro. E a gente é capaz. Eu acreditava que eu não seria, estava meio na dúvida, mas eu falei, não, eu sou capaz, eu vou conseguir. Se a gente iniciar um desafio, a gente vai ver que a gente tem capacidade para fazer com que aquilo dê certo. A gente tem que iniciar, a gente tem que ter um diferencial. A gente tem que saber como impulsionar a nossa carreira no direito. Se você sentir que está como se tivesse parado, desanimado com o curso, você sabe que gosta, mas está desanimado por questão de não saber qual carreira seguir e tudo mais. Na questão do estágio, às vezes, eu vi alguns colegas que reclamaram que às vezes o estágio é desanimador também, dependendo do lugar que você está, não escolheu uma área exatamente. Eu digo, comece a escrita científica. Porque além de todas as habilidades que eu falei que com a escrita a gente adquire, a gente também aprende sobre todas as áreas. Por exemplo, o que a professora sempre falava, esse meu trabalho, por exemplo, foi sobre direito penal, processo penal. Então, eu aprendi sobre isso. Quem sabe o próximo trabalho meu seja sobre direito civil. Então, cada semestre ou cada vez que eu for fazer um trabalho, eu vou aprender sobre uma coisa diferente. E também vou ser uma autoridade naquele assunto. Digamos assim, alguém tem alguma dúvida, um colega meu ou um professor querendo algum aluno para orientar num trabalho, eu falo, eu já tenho um trabalho publicado, eu sei sobre esse assunto, eu publiquei, então o professor vai falar, não, aquele aluno então entende desse assunto, pode vir aqui. Imagine ser reconhecida pelos professores, isso é muito incrível. Quando eu contei para minha professora de Direito Penal que eu passei, ela regalou o olho e falou, sério? Nossa, parabéns, ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Então, isso é muito bom, a gente se diferencia do resto da turma, né? A gente é conhecido, fica marcado, digamos assim, marcado de uma maneira boa. E a escrita científica nos dá essa possibilidade. Então, vale a pena, assim, invista na sua carreira. Perfeito, Ana. Sabe que do tema que tu escreveu, como a gente acabou delimitando, eu tenho certeza que até muitos professores não conhecem essa parte que tu abordou, que é a regulamentação no estado do Paraná. Então, com certeza, tu entende mais desse assunto do que muitos professores, porque os professores não chegam até lá. Tu pegou um pontinho específico e aprofundou. Então, até para os profs tu pode dar aula, né? Oh, verdade. Esse tema tu dominou ali. Ana, quero te agradecer muito pelo teu tempo. Tu é uma menina muito dedicada, que tá indo atrás. Tenho certeza que tu vai alcançar tudo o que tu deseja. Como tu falou, é correndo, é com dedicação, nada vem de graça. Tu já tem isso muito claro, mas é seguir fazendo que as coisas vão dar certo. Eu te desejo um mundo de felicidade, que eu sei que tu vai fazer muita coisa. Me manda mensagem para eu ficar sabendo que eu gosto, tá bom? Tá bom, muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Eu acredito que realmente você tem o dom para ensinar. Isso realmente dá para ver que é um dom que você ama o que faz, você ama os seus alunos. E eu fico muito feliz de ter te encontrado, porque você faz parte agora do meu processo, da minha carreira, do meu início. Com certeza você faz parte. Lá na frente eu vou lembrar de você. Obrigada, tá? Quando eu for velhinha, vai ser uma advogada lá e oi, Ana, tudo bem? Olha, prof. maluca. Muito obrigada, Ana. Um beijão pra ti, obrigada por participar. A gente se despede aqui, pessoal. Obrigada por todo mundo que nos assistiu. Beijo, Ana. Tchau. Beijo, prof. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Tchau a todos. Obrigada. Tchau, tchau.